Você já parou para se perguntar como aquele que é considerado o melhor e o maior filme de todos os tempos foi feito? Eu já. Em 1941, Orson Welles lançava o que muitos críticos viriam a considerar o melhor filme de todos os tempos. Em uma entrevista, o diretor disse que o seu grande objetivo era fazer um filme que a narrativa não tivesse tão focada na ação e muito mais focada nos personagens. E eu acredito que essa é uma das grandes razões pelo sucesso do seu filme. E é claro, a sua inovação e qualidade técnica também. O longa hoje, que conhecemos como um dos maiores clássicos de Hollywood, teve esse título conquistado com muito esforço. Isso porque os seus realizadores tiveram que enfrentar os mais diversos desafios para trazer essa história para o cinema. Cidadão Kane foi coescrito e dirigido, produzido e estrelado pelo jovem Orson Welles, que na época tinha apenas 25 anos de idade. Welles era considerado um prodígio. A sua experiência vinha do teatro e de narrações feitas na rádio. Apesar de ser um novato na indústria, ele teve algo muito positivo ao seu favor. A produtora que ele trabalhava deu a ele carta branca para dirigir seu primeiro filme e um orçamento bem generoso para essa época. Isso porque o garoto prodígio tinha demonstrado muito talento em suas peças teatrais e, especialmente, graças ao seu maior sucesso como comunicador, ele tinha realizado um pouco antes aquela transmissão histórica que eu até já falei aqui no canal, em que ele pregou uma pegadinha de Halloween quando apresentou na rádio a Guerra dos Mundos, e muitas pessoas acreditavam que os Estados Unidos estava sendo invadido por alienígenas. O sucesso e repercussão acabou trazendo certa notoriedade para o nome do Welles, e ele acabou tendo total liberdade criativa para levar seus colaboradores mais próximos para fazer o seu primeiro filme. O contrato assinado também deu a ele a decisão da montagem final, então isso fez toda a diferença porque o diretor realmente pôde trabalhar de forma autoral. Ele decidiu como o filme seria apresentado para o público, o que muitas vezes acaba não acontecendo em produções hollywoodianas, principalmente naquela época. O estúdio esperava do Welles uma história fantástica como a dos marcianos invadindo a Terra, mas ele preferiu algo diferente. Inicialmente, o Orson Welles tinha escolhido outro projeto para trabalhar, mas o orçamento desse longa ficava cada vez mais inacessível, até que a produtora resolveu cancelar. Então ele teve que ir para outro projeto. Ele decidiu entrar em contato com um roteirista que já tinha trabalhado na rádio e descobriu que ele estava começando a trabalhar em um projeto que até então era chamado de America. O Welles gostou muito do projeto. Os dois uniram forças e reescreveram um roteiro que mais tarde se tornaria Cidadão Kane. A história é inspirada livremente no magnata da empresa William Randolph Hearst. Eles só não sabiam que essa decisão seria quase a ruína do filme. O roteirista criou os diálogos do Kane usando e quase transcrevendo diálogos e anotações do próprio Hearst. E isso acabou gerando um grande problema quando a produção do filme começou. O empresário ficou tão irritado que tentou impedir que o filme fosse lançado de diversas maneiras. Ele chegou a acusar o Orson Welles de ser comunista, o que na época era uma acusação gravíssima dentro dos Estados Unidos. Lembrem que se trata dos anos 40 e essa acusação naquela época tinha o poder de destruir completamente a reputação de um cineasta e até mobilizar investigações governamentais sobre os fatos. Felizmente as acusações foram superadas, mas acabariam deixando muitas retaliações para o futuro do diretor. Apesar de jovem, Orson Welles era realista e sabia que não possuía uma grande bagagem cinematográfica para enfrentar um desafio de dirigir um filme tão grandioso. Então o que ele fez? Desistiu e largou tudo? Para nossa sorte, não. Ele foi esperto e se dedicou bastante. Ele estudou muito, escolheu 2 filmes do John Ford, que já tinha assistido inúmeras vezes, e acabou usando esses 2 como um manual. Ele também se cercou de excelentes colaboradores técnicos para cuidar da fotografia, da arte e do som do filme. Tudo isso, é claro, contribuiu com a qualidade técnica de toda a obra que conhecemos hoje. O diretor de fotografia do longa, o Greg Toland, abordou o Welles e disse que queria trabalhar com ele, justamente porque ele nunca tinha filmado um filme antes. Então o diretor não saberia o que podia ou não ser feito. O resultado dessa parceria seria, claro, revolucionário. Eles puderam experimentar juntos e elevar a fotografia do filme para um lugar
que as pessoas nunca tinham visto antes, algo bem revolucionário para a época. E como o diretor também era o ator no filme, durante a filmagem, o Orson Welles passava por complexas sessões de maquiagem para tornar convincentes as mudanças cronológicas vividas pelo protagonista. Ele estava completamente comprometido com esse projeto, tanto que na cena em que o Kane tem um ataque de fúria e destrói um quarto, ele acabou fraturando o seu tornozelo e cortando a mão. Mas se você acha que isso ia impedir ele de finalizar esse filme, você está muito enganado e não conhece o Orson Welles. Ele continuou trabalhando em uma cadeira de rodas durante 2 semanas até se recuperar. Apesar do estúdio ter concedido ao diretor inicialmente uma liberdade criativa muito grande até, eles passaram a ficar preocupados com as inovações do Orson Welles em algumas cenas, porque queriam que o filme lucrasse e temiam que certas inovações pudessem deixar o longa um pouco inacessível para a compreensão do público. Para conseguir driblar os executivos que ficavam fiscalizando isso, Welles chegou a mentir e dizer que algumas cenas se tratavam apenas de testes. O cineasta chegou ao ponto até de fazer truques para entreter e distrair os executivos que visitavam o set. Tudo isso para eles não perceberem o que ele estava fazendo, inovando. Cidadão Kane é considerado por muitos o filme mais inovador de todos os tempos, porque consolidou diversas técnicas hoje muito comuns no cinema. O longa marcou época devido às suas inovações e principalmente nas técnicas narrativas, nos enquadramentos cinematográficos. O filme não é linear, começando com o protagonista já morto e mudando a cronologia de como somos apresentados a certos fatos. Hoje você já pode estar acostumado com essa linguagem, mas a verdade é que foi aqui que grande parte do que você vê nos filmes de hoje em dia começou. Welles fez uso dos flashbacks, sombras, longas sequências sem cortes, profundidade de campo, planos baixos e distorce de imagens para aumentar a carga dramática. A iluminação não é nada convencional para a época, o foco transita bastante, os diálogos são sobrepostos e a cenografia mostra pela primeira vez o teto dos ambientes. Embora nem todos os elementos técnicos e narrativos que integram Cidadão Kane sejam estritamente originais, a maestria como eles são executados, todos juntos, realmente acaba fazendo com que esse filme seja um dos maiores exemplos de inovação do cinema e por isso é tão respeitado. O Orson Welles copiou o estilo de alguns noticiários para descrever a biografia desse protagonista e aproveitou os conhecimentos que tinha aprendido na frente dos microfones para colocar em seu filme os recursos cênicos que aprendeu no teatro. Ele até criou uma lente especial que dá a impressão de profundidade de foco para esse filme. Ele inaugurou a sobreposição de imagens, a dupla exposição, que dá um certo dinamismo à história, que é repleta de avanços e retrocessos no tempo, sem causar aquela confusão ao espectador. Como vocês podem ver, a qualidade técnica desse filme para a época é espetacular, e todas essas invenções e técnicas acabariam mudando a forma de contar histórias nas telas para sempre. Pessoalmente também eu penso que é muito rica a escolha de roteiro de fazer com que várias versões do mesmo fato sejam mostradas no filme, o que aumenta a nossa curiosidade sobre o protagonista sem deixar uma verdade absoluta sobre os fatos que estamos assistindo. Embora esse filme tenha uma reputação grandiosa, é muito estranho pensar que, apesar de ter concorrido a 9 Oscars em várias categorias, ele tenha vencido apenas como melhor roteiro. Isso foi justificado por muitas pessoas como uma possível inveja pelo cineasta ser muito jovem, ou talvez aquela rixa com o empresário, que é a grande inspiração do filme, tenha causado problemas no futuro. Welles passou o resto da sua carreira com uma relação muito conflituosa com Hollywood e sempre sofrendo com comparações com a sua obra-prima. Certa vez ele chegou a declarar que a grande maldição de sua vida foi ter feito o Cidadão Kane. Na época, o cineasta foi muito ousado e corajoso ao lutar por esse filme e desafiar pessoas muito poderosas nesse processo, mas infelizmente isso acabou resultando no fechamento de muitas portas para ele. E mesmo tendo conseguido dirigir outros filmes após Cidadão Kane, o diretor nunca mais conseguiu restabelecer a sua carreira a ponto de ser contratado novamente por um grande estúdio. E como vocês já devem imaginar, o motivo não foi falta de talento. Cidadão Kane é um filme muito à frente do seu tempo. Para aqueles que amam cinema, é realmente uma obra de arte a ser apreciada e também uma grande aula de inovação técnica e também narrativa. Mesmo após tantos anos, o longa permanece como um dos mais discutidos e analisados das últimas décadas. Isso não é à toa.
O Orson Welles, apesar de muito jovem, conseguiu construir aqui o seu legado. Um filme que ecoaria por anos e anos na história do cinema mundial e nas vidas daqueles que o assistiriam. Eu finalizo com uma citação do próprio François Truffaut, que certa vez disse que Cidadão Kane é um hino à juventude e uma meditação sobre a velhice, um ensaio sobre a vaidade e um poema sobre a sensibilidade. Se você pudesse escolher, faria apenas um grande filme e seria lembrado para sempre, ou tentaria fazer vários bons filmes sem a garantia? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever aqui no canal se vocês gostam do meu conteúdo, isso ajuda e muito o meu trabalho, então eu agradeço se vocês também quiserem compartilhar, curtir, comentar, enfim pessoal, vamos conversar e até o próximo vídeo.